Olá, estudante do primeiro ano, bem-vindos para o módulo de arte. Já vamos para a nossa segunda aula, né? Aula 2.1. Eu sou a professora Lidiana da Cruz. E eu sou o professor Alexandre Lacerda. Estamos aqui mais uma vez para apresentar para vocês a nossa aula de artes, né? Que nós vamos, esperamos que estejamos interagindo muito bem com vocês e que a gente consiga, através da nossa aula, fazer com que você tenha um maior interesse para que a gente possa desenvolver os nossos conteúdos. Certo, então vamos lá, sem delongas, dar início ao conteúdo, porque é uma aula grande também, pessoal. Então vamos lá, vamos para o texto, aula 2.1. O tema da nossa aula é linguagens artísticas. Então nós vamos abordar aí o tema das artes visuais, né, elementos das artes visuais, pintura, escultura e gravura. Tema 2, artes cênicas. Vamos falar sobre o teatro, dança, música e artes híbridas. As habilidades que vocês irão desenvolver durante esta aula: analisar criticamente as diversas produções artísticas como um meio de explicar diferentes culturas, padrões de beleza e preconceitos artísticos. Utilizar os conhecimentos sobre a relação arte e realidade para analisar formas de organização do mundo e de identidade. Então vamos lá para os nossos conceitos aí. Muito bem, então vamos aqui, já fizemos um mapa conceitual para vocês, né, já terem aí uma noção sobre o que nós vamos falar. Então, arte visual, né, arte visuais são elementos das artes visuais. A pintura, escultura, gravura, cinema e fotografia. Então vocês precisam perceber as diferenças, né, de cada técnica, de cada tipo, de cada linguagem da arte. Ela representa, as artes, elas representam o mundo real ou imaginário e que tem a visão como principal forma de avaliação, certo? Então esse é o conceito de artes visuais. 2. Em seguida vem as artes cênicas, né? Teatro, dança e música. A dança é a arte do movimento, né? A música é uma forma de arte imaterial, pois não possui matéria física e temporal. Acontece no tempo, né? E o teatro junta tudo isso e mais um pouco. São as artes híbridas, né? Que fazem parte das artes cênicas, que é um grupo de expressões variantes criativas. Exato. Então, no decorrer da aula, nós vamos explicar cada uma desses conceitos aí. Seguindo, vamos para uma atividade interativa. Professor, vamos ver aí essa atividade interativa. Observe essa imagem aí, estudante. Vamos ver o que vocês estão observando aqui. Aí já fazemos uma pergunta. Que linguagem artística é essa da imagem? Aí você pode estar pensando, mas linguagem artística, isso aqui é arte? Parece que tem uma pessoa botando fogo na outra ali, né, professor? Exatamente. Então você vai refletindo sobre essa imagem que vocês estão observando aí e ao final você procure responder, sabe? Ver se você, durante a aula, aprendeu o que é e aí você vai perceber, né, se vai entender o que é aquela representação ali, né, professor? Pois é. Qual é a ideia, a leitura que você faz dessa arte aí, né? Então vamos lá, da sequência aqui nos conteúdos, vamos para o próximo. Exato, então vocês já observaram a imagem, então aqui são os tópicos que nós vamos abordar, né? Vamos então já partir para o primeiro sobre as artes visuais, sobre, dá sequência aí, professor, nos slides, sobre os elementos das artes visuais, que é pintura, escultura e gravura. Então, o que é? Né? O que é arte visuais? Então, é um conjunto de artes que representam o mundo real ou imaginário, que tem a visão como principal forma de avaliação. São criadas a partir de várias ferramentas, né? Ou instrumentos, como papel, madeira, gesso, argila, programas informáticos, máquinas de captação e reprodução de imagem com filmadoras ou máquinas fotográficas. Então, um conceito, assim, uma forma bem simples, arte visual, aquilo que os olhos podem captar, podem ver, né, são artes, são coisas feitas para serem observadas,
para o nosso deleite visual. E ela se divide, então, ali por várias categorias, como a escultura. Pois é. A escultura, o artista que faz ali... Ele faz um objeto, faz alguma coisa, cria uma forma e expõe 3D, ali, né? isso. E aí expõe para que as pessoas olhem. E aí, através do olhar, é que vai se dar a mágica, vai haver uma empatia ou não, a pessoa vai gostar ou não, vai se identificar ou não, e por aí vai. Isso. Então, vamos voltar ao texto? Então... Vamos dar sequência aqui, sobre os elementos das artes visuais. Então, o primeiro é o ponto. Eu, por exemplo, quando aprendi esse conteúdo lá no ensino fundamental, nós estamos revisando aqui com vocês. Para mim, não tinha nenhum sentido um ponto, não significava nada para mim. Falei, mas um ponto tem a ver com arte? Sim, estudante, tem a ver com arte, que nós observamos nessas 3 imagens aqui, ó. Esses 3 quadros, ó. O primeiro, um pontinho isolado, né, só é um ponto. Mas na medida que ele vai se aproximando, ele já vai criando o quê? Criando forma, né? Então, o ponto, ele possui o quê? Formato e nem dimensão, isoladamente. Mas a partir do momento que ele vai se aproximando, vai o quê? Constrói a imagem e pode ter atração para a visão humana. Isso mesmo. Para poder exemplificar melhor, vamos ao próximo slide, que vocês vão ver por meio dessa obra de Cerati, né? Deixa eu ver o nome aqui do artista, é Jorge Cerati. Então, a técnica do pontilhismo, isso mesmo. Essa obra aqui, ela foi feita por meio só da junção de pontos, né, professor? Exatamente. Criou-se uma técnica, um formato, um estilo com essa ideia da aproximação dos pontos, como a professora salientou ali. E aí, veja só que beleza quando você observa o trabalho desenvolvido, figuras perfeitamente delineadas no trabalho do Georges, né? Isso. Então, vamos para a próxima tema. A linha, né? A linha também tem várias aqui formatos. É outro elemento artístico, né, da linguagem visual. É a sequência de pontos, né? Expressão de continuidade. Então, nós temos a linha aqui em vários formatos, horizontal, curva, ondulada, vertical, inclinada, quebrada e espiral. Então, por essa obra aqui, podemos observar o uso dessas linhas aí pela Tarsila do Amaral, uma artista brasileira com o título São Paulo. Ela pintou essa obra em 1924. Então, nós observamos que ela usa muito bem aí a linha, né, para dar o quê? Forma ao desenho, à composição dela. Então, a linha é que dá forma ao desenho. Linhas, curvas, de vários formatos. Aqueles formatos que nós apresentamos no slide anterior, né? Isso. E aí essa obra aqui, ela traz isso, né? Que nós falamos. E um outro elemento da arte visual é a forma, que é o conjunto de linhas, né, que dá sentido, orientação espacial, ou seja, a representação, né, a imagem representada. E eu trouxe essa obra aqui de Júlio Carvalho, homenageando a um artista aqui de Rondônia, de Porto Velho, né, com essa escultura aqui feita de ferro. Nós observamos aí que ele amassa ali, ele dá forma a essa escultura, né, professor? Então, forma é isso. Isso. No caso aqui, é uma escultura, uma técnica aí da arte visual, e a forma, né, que ele coloca cada elemento aí para dar sentido à sua composição. É uma pessoa, né? E ainda mais a gente vê que tem a ver com música, tem um instrumento ali, isso. Não é? Então, é uma referência visual. Então, nós vamos ao próximo elemento da arte, que vamos falar sobre cores, né? Exato. Então, estudantes, vocês precisam, para compreender algumas obras, algumas composições, alguns estilos, precisam também conhecer sobre cores. Então, vamos dar início a esse tema aí. Nós vamos entender um pouquinho por que devemos aprender sobre as cores. Qual a influência, qual o significado, qual é a contribuição que a cor bem distribuída, bem escolhida, poderá trazer para uma obra de arte ou mesmo para o nosso dia a dia, né? Porque tem também bastante uso de cores, né? Inclusive, as cores têm a ver até com os estilos, né? Alguns períodos utilizavam mais cores
Por exemplo, o Renascimento já tem um uso de cores mais escuras, como nós vamos observar em alguma obra, e essa obra aqui da Mona Lisa, de Leonardo da Vinci. Vamos observar? Vamos lá. Então, a cor é um elemento básico da linguagem visual. Então, ao longo da história, artistas, né, tentaram explicar a natureza da cor, né, como que ela ocorre. Então, enxergamos as cores, pessoal, através da presença da luz. Então, essa obra aqui, Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, 1503, ele foi um famoso pintor. Então, ele descobriu também, ele fez pesquisa científica em relação ao uso da cor também e outros elementos da arte visual. Então, vamos ao disco cromático, que é a roda de cores, né? É uma ferramenta para consultar, né, cores, né, quando quiser fazer combinações diferentes. Então, parece que esse disco não tem muito sentido, mas tem sim. Por exemplo, se você quer fazer uma combinação de cores do azul escuro com o azul mais claro, o amarelo, então é possível combinar, né? Cada linha dessa aqui, nós observamos, né, a tonalidade das cores. Então é possível, quando você vai pintar uma casa, você vai ter... Quando você vai comprar tinta, isso aí está lá até hoje, né? Precisa ir lá no disco. Apresenta para nós uma paleta de cores. Paleta de cores, isso mesmo. Para escolher a tonalidade que combina. Então vamos falar sobre as cores primárias. Vocês já aprenderam isso lá no Fundamental, vamos retomar. As cores primárias, né, a palavra está dizendo, as primeiras, as principais, são azul, amarelo e vermelho. Então vamos ver quais são as cores, por meio dessas cores primárias formamos as secundárias, né? Que são o laranja, roxo e violeta. O laranja, por meio da mistura ou da junção ali do amarelo com o vermelho, você pode fazer esse teste aí. O roxo ou violeta, vermelho com azul, e o verde, azul com amarelo. Eu faço esse teste com as crianças, elas adoram, quando elas percebem que conseguem formar novas cores com a mistura das cores primárias com as secundárias. Vamos ver as próximas ali? As cores terciárias, né? Que aí é a gradação, né? Conforme seja a condição, o tipo de mistura, você vai obtendo cores diferentes, né? Diferenciações. Então, isso, são as cores, as terciárias, são as obtidas através de combinação com as cores primárias e secundárias. Então, elas formam novas cores. Por exemplo, o vermelho alaranjado, é a mistura do vermelho com o amarelo, né? Amarelo. Forma o alaranjado, que é essa cor que está aqui no centro. Olívia, a mistura do amarelo com o verde, aí deu essa cor olívia, aí da cor de olívia, né? Daquele óleo olívia, que é dessa cor também. E a turquesa, o azul claro com o verde, formou a turquesa. O rosa, vermelho com o lilás ou roxo, né? Formou o rosa. Então, terciárias são as misturas, então, dessas cores. E cores quentes e frias. As cores quentes são as cores mais escuras, como as vermelhas, né, professor? Isso. Se divide aqui, ó. Então, as que estão aqui, como vermelho, vermelho escuro, são cores quentes. E as frias são azul, azul mais claro, verde, né? Isso. Então, olha, uma dica, um destaque aqui interessante, que as cores frias têm efeito inverso. Por isso se tem a sensação de relaxamento ao se olhar o mar. Então, inverso das cores quentes, né? Que são cores que aumentam o apetite. Verdade. Tem influência forte sobre as pessoas, né? Animam, relaxam, provocam emoções boas e mais. Né? Por isso, em restaurante, utilizo muitas cores quentes, né? Para estimular a fome. O apetite. O apetite das pessoas. Verdade. Então, observe que as cores têm a ver até com as emoções, né? Isso. Então, um outro elemento da arte visual é a textura, né? Das artes plásticas, por exemplo. São os elementos visuais que expressam qualidade tátil, como nós estamos observando na imagem aqui, ó. Texturas quando você pega na arte, né? Quando você passa a mão, aí você tem essa sensação de textura, né? De textura, através do tato, de você passar a mão, de você pegar.
Aí é que você vai ter mais uma sensação artística agregada à arte. Isso. Então eu trouxe essa obra, é um mosaico também de Júlio Carvalho, que é um artista, né? Ele é artesão, artista, ele é escultor. Também ele faz aqui obras em murais, como essa aqui, ó. Mosaico, né? Em murais. E aí nós podemos, por exemplo, perceber a textura numa representação, né? Numa obra. Tem várias pinturas com textura, né? O artista ele usa uma camada de tinta para poder dar textura. Então, só para vocês terem um exemplo aí, que é a qualidade impressa em uma superfície, enriquecendo as impressões e sentidos que teremos de uma determinada forma. Ela vai ser lisa ou enrugada e outras formas também. Falando, então, eu acho que do último tema dos elementos da arte visuais é a dimensão, né? Dimensão, que são as 3 dimensões principais, são altura, comprimento e largura. Então, eu trouxe essas figuras geométricas para vocês perceberem aqui, ó. Altura, largura e comprimento. Né? E isso vai ser utilizado na arte também, como a ilusão de profundidade, que é a perspectiva, né? Nós falamos que foi representado nessa obra de Leonardo da Vinci. Exatamente. Ele conseguiu, através dessa pintura aí, né? Ele conseguiu fazer com que o nosso olho, de certo modo, fosse enganado, né? Porque você fica aí com uma sensação de profundidade muito grande, você fica com uma sensação de altura, de largura e de comprimento, né? Isso, de imagem 3D, né? Como se tivesse... a gente pudesse visualizar os lados, né, das imagens. Na verdade, não, é uma imagem plana, mas dá essa ilusão de profundidade. E é um mural, né, que se encontra nas paredes do Salão da Igreja de Santa Maria. Isso, é uma obra muito famosa de Leonardo da Vinci. Aqui nós iríamos observar ela, mas já vamos para a próxima tema, que é artes plásticas. Então, vamos falar agora de algumas... elementos visuais táteis, né? Isso, algumas categorias dentro das artes visuais. No caso aqui, as artes plásticas, né? Que são os elementos visuais táteis como desenho, gravura, pintura, escultura. Também faz parte das artes plásticas o vídeo, cinema e a fotografia. Pois é, a modernização aí, né? E a pintura? A pintura é a aplicação de pigmentos coloridos num plano bidimensional, usando temas como natureza morta, retrato, paisagem, temas religiosos ou fatos históricos, ou abstrato, que é o tema não figurativo, né? As técnicas mais usadas são pinturas a óleo, pintura acrílica, aquarela e têmpera, pinturas com cores em barras e o afresco. Então, sobre a pintura, muitas vezes nós temos dúvida, né, professor? É verdade. Sobre as técnicas utilizadas, mas nós observamos aí, varia no uso do tipo de tinta, né? Do tipo de material também, sobre o qual vai ser colocada a pintura, a tinta, né? Essas técnicas nós vamos ter a oportunidade de explicar melhor, né? Porque cada uma delas demanda assim, um espaço de tempo de aula muito interessante, muito grande, né? Para a gente poder explicar cada uma delas, né? Cada uma delas. Porém, é uma aula importante porque traz aí essas categorias dentro da arte visual. Inclusive, até nós vamos solicitar algumas atividades que vai fazer com que você compreenda melhor com a prática, né? Como desenvolver um pouco desse tipo de arte aí. Então vamos lá para o texto? Olha aqui, ó. Então, essa obra aqui, ela está no slide a seguir, com o título A Família, de Tarsila do Amaral, né? Uma artista brasileira. Então nós destacamos aqui essa obra para a gente ver ela no croma e mais ampliada. Mas está dando para vocês visualizarem bem, né? Como ela utiliza muitas cores e faz aí a representação da família. Então, Tarsila observou ali a família, nesse período aí, as famílias eram grandes, né, professor Alexandre?
muitos filhos. Aqui nós temos ao centro a mãe, né? E os filhos ao redor, o pai. Então, uma obra aí dessa artista brasileira muito importante. Nós trouxemos aí para vocês conhecerem, né? Para falar aí sobre a pintura. Vamos para o próximo tópico, que é gravura. Vamos ver um pouquinho das técnicas de gravura, que é uma linguagem artística que permite múltiplas reproduções a partir de uma matriz. E aqui eu trouxe essa de Oswaldo Goldi, né? Essa técnica aí de gravura. Quais são então os tipos de gravura, professor Alexandre? Nós temos aí a monotipia, tipia, que é uma placa de vidro, né? É a gravura em metal, que é uma placa de metal, e a litografia, que é o desenho feito a partir de um material oleoso sobre uma superfície porosa, como a pedra litográfica. Exato. Então são vamos vários... mais uma técnica aí de arte visual, que é a gravura. Tem muitos artistas que desenvolvem trabalhos, né, com essa técnica. Vamos falar um pouquinho sobre a xilogravura também, que é uma outra técnica, que é a imagem desenhada, entalhada numa placa de madeira, e a linoleogravura, placa em que é feita a matriz, tem um material sintético e uma borracha chamada linóleo. E aí vai representando a figura, né, trazendo as imagens da figura. Aqui tem uma imagem, né, desse estilo de arte, né? E a serigrafia. É a campeã, né? É a mais usada. É onde o desenho é feito em nanquim, né? Sobre um papel vegetal, depois transpassado em uma tela de nylon. Isso. Então... Vamos então para um próximo tema, que é escultura. Ainda faz parte da arte visual, né, que é a linguagem tridimensional. Só olhando essa imagem aqui, você já identifica que a escultura tem a ver com essa forma de representar os seres humanos, né, objetos, como essa obra famosa aqui de Michelangelo, né, com o título Pietà. Escultura renascentista, lá do período... Também é conhecido como Nossa Senhora da Piedade, né? Isso. Onde a mãe observa o filho morto, que no caso é Cristo. Só destacando aqui, ó, que essa técnica é utilizada há mais de 30 mil anos, né? Olha aqui aí, ela mais ampliada, né? Uma visão melhor aí da piedade. Vamos para o último tópico, que é o tópico 2, sobre artes cênicas. Vamos falar da dança e o teatro. A dança é a arte do movimento, tá? Proporciona magia e admiração, é verdade. A gente fica ali obcecado olhando as pessoas dançando. A origem é o francês, o danser, que significa mover-se de um lado para o outro. Os elementos da linguagem da dança são o movimento corporal, é tudo que podemos alcançar em todas as partes do corpo, perto ou longe, grande ou pequeno, com os movimentos rápidos ou lentos, né? Quando começa a tocar, que você começa a se movimentar, de algum modo, de acordo com o que você está ouvindo, aquilo ali já passa a ser considerado uma dança, né? Isso. Inclusive, nós vamos ter uma aula só falando sobre a história da dança. Vocês vão perceber que tem vários estilos. Também, em cada período histórico, havia estilos e formas de dançar diferentes, né? Até a atual. Isso. Então, nós vamos aprofundar depois, falando de cada uma desses elementos aí da arte cênica, da arte visual. Tá, estudante? Então, vamos aqui dar continuidade. Vamos ver aqui. Então, ainda sobre a dança, né? Que é o resultado da captação de energia pela mente, emoção e pelo físico. Ela é um movimento corporal. Então, movimentou, começou a dançar, ali já é a linguagem da dança. Porém, precisa da música, né? Alinhada à música, porque o movimento vai ser de acordo também à música. Aí trouxemos aqui homenagear essa dançarina brasileira, que tem 28 anos, o nome dela é Ingrid Silva, né, que é uma das mais importantes nomes da dança titri, né? É uma palavra inglesa, por exemplo, em Nova York, um estilo de dança aí dos norte-americanos. E ela é considerada uma das melhores bailarinas da nova geração do mundo. E se você quiser conhecer mais sobre ela,
sobre É uma brasileira o que se trabalho destacou, né? Isso, lá uma menina, fora. né, menina que se Do destacou grupo aí, aí em Nova Dance York, Teatro né? do Harlem, em Nova York, do Isso. bairro lá negro, né, dos Estados Unidos. Isso. Então, Então, só homenageando essa dançarina. mais uma brasileira que se destaca no mundo. É. Então, o próximo tema, teatro, né, que o objeto artístico é o quê? O espetáculo, né, representado no palco ou fora dele. Existe a relação, então, do artista e o espectador. Sempre vai haver uma Aquele que está apresentação. apresentando e o que está assistindo. Exato. Né? Então, ó, foi criado lá na Grécia Antiga, no século IV a.C., em decorrência das festas anuais, né, que ocorriam lá em consagração aos deuses, né, gregos, no caso aqui Dionísio, e o deus do vinho, que é o deus do vinho e da alegria, segundo essa cultura. Então, para o espetáculo ocorrer, né, então é formado que cenas, né, cada cena é composta pelos seguintes elementos básicos: espaço, personagem e ação. O espaço é onde a cena vai ocorrer, que pode ser num palco ou fora dele. O personagem, quem executa a ação, e a ação é o que o personagem faz na cena. E o conjunto de cenas forma, então, uma narrativa. Pois é. Nós também teremos uma aula só sobre teatro, para a gente aprofundar mais. E agora nós vamos ver a música. A música vem do grego musique techni, que significa a arte das musas. Uma definição abrangente, né? A música é a arte feita com sons e silêncios. É também uma forma de arte imaterial, não possui matéria física, e também temporal, porque ela acontece dentro de um espaço de tempo. E aí nós vamos ver que a música também faz parte das artes híbridas, né? As artes híbridas faz parte das artes cênicas, que é um grupo de expressões variantes criativas. A arte híbrida é a criação do teatro com a música, a dança, as artes plásticas, as artes visuais, midiáticas e o cinema, né? São as artes que se intercalam, se interpõem, que trabalham entre si, colaboram entre si, né? Umas interagem com as outras e vão se autocompletando naquele espetáculo. Exato, professor. Então, arte híbrida, né? A palavra híbrida quer dizer o quê? Misturado, né? Isso. Então, está relacionada à junção de todas essas técnicas, né? De todos esses elementos aí da arte, que envolve música, dança. Uma representação cênica, por exemplo, né? O artista ele vai utilizar da música, do teatro, vai ter uma hora em que o personagem fica lá sonhador, então tem aquela música que vai passando, ele fazendo aquele ar. E alguém pode dançar no palco, né? E aí precisa ter música, precisa ter uma pessoa que dança, e precisa ter uma movimentação no cenário, e tudo isso faz parte do teatro também. Então, um hibridismo, é uma mistura, uma intercalação, uma mistura de várias linguagens artísticas. Uma interpenetração de artes, uma mistura mesmo, é a palavra certa. É muito interessante porque traz um pouco de cada coisa, né? Exato. Então vamos dar continuidade aqui, vamos para o texto. Chegamos à nossa atividade interativa. Exato, atividade interativa. Trata-se, então, nós fizemos a pergunta: que tipo de arte é essa? Então a resposta... Trata-se de uma performance, né? Que é um tipo de arte em que alguém faz alguma coisa na frente de várias pessoas. No caso aí chama-se transmutação da carne, marcação a ferro, de Ayrton Heráclito, né? Sim. Então, estudante, nós observamos aí que a performance, né? Que é ali aquela representação ali, né, de um personagem, está ali botando fogo no outro, e vocês poderiam pesquisar sobre qual foi o objetivo aí dessa performance, né? Sempre tem um objetivo de retratar algo sobre a cultura, a identidade, a política, algo que está ali ocorrendo
período ali que o artista está fazendo aquela representação. Eu queria dizer, só um instante, desculpa, mas eu queria dizer que a performance, ela não necessariamente tem que ser tão radical como essa marcação aí, tá? Qualquer apresentação que você faz, que você chega diante de um público, de alguém e faz a sua apresentação de um tipo de arte que você domina, pode ser uma dança, você pode chegar e simplesmente dançar ou tocar, é uma performance. É um acontecimento, né? Exato. Talvez o artista queira ali trazer reflexões sobre o fato, né? De algum período da história, pessoas eram marcadas, né? Como escravos. Então, é uma reflexão do absurdo que é marcar um ser humano e um outro ser humano dizer que é dono, né? E coloca aquele ser humano a fazer trabalhos escravos, a obedecer a ordens, né? Então, nós temos... Graças a Deus já estamos num período em que não há mais a escravidão e esse artista fez aí essa reflexão. Porém, nós temos outros tipos de escravidão, outros tipos de discriminação, de oprimir o homem. Então, a arte ela tem esse objetivo de trazer reflexão de fatos que ocorrem, né? De fatos que ocorrem na sociedade. Né? O fato de ter sido no passado, né, não impede de representar no agora, que nós não podemos esquecer das experiências talvez passadas. Essa reflexão, como está chegando aqui agora, né, chega até a esse nível de olhar, né? Depende muito do espectador. Então, nós podemos achar, por exemplo, um absurdo, isso não é arte, mas faz parte da linguagem artística, a performance. E fez lembrar, né, da questão da escravidão, que a escravidão não é só de pessoas, é também de várias outras... Tem vários outros modos de escravizar e que acabou, não, questionável, discutível. Então, vamos dar sequência aqui e espero que vocês tenham acertado aí essa pesquisa, né, sobre o que o que representava ali aquela imagem. Então, vamos dar sequência, estudante, sobre nossa próxima atividade. Sempre teremos um momento de hora de fazer. É claro que vocês vão fazer essa atividade depois, né? Em casa. Então, vamos ver qual é a tarefa de hoje. Quadro vivo. Geralmente, nós já colocamos essa atividade como atividade desta classe. Muitos alunos tiveram dificuldade porque eles não entendiam o que era quadro vivo. Então, vocês já estão tendo aqui, já estão conhecendo o que é. Então, quadro vivo é representar uma obra que a pessoa mais gostou e auto-representar o professor. Por exemplo, nessa atividade, pode ser em grupo ou individual, o aluno deverá escolher uma obra de arte, pintura, escultura e fazer um quadro vivo, registrando-o em foto. Tá? Porém, vocês podem apreciar entre vocês mesmos, mandar para o professor, para nós mesmos, podem mandar para nós. Você vai reapresentar mais ou menos imitando, né? Reproduzindo aquela obra com a sua própria figura, né? Exatamente, mas você tem que buscar elementos ali. Você é o novo modelo daquela... E tem que buscar elementos que se aproximam da obra. Por exemplo, olha aquela imagem ali da menina... roupa, o turbante, né? Tudo. A menina com brinco, qual é o nome daquela obra? A menina com brinco, né? Se eu não me engano, deixa eu ver aqui, está escrito aqui. Moça com brinco de pérola. A obra real é essa, né? A obra original é essa. E aqui, ó, a moça, a menina, estudante, fez a representação. Usou um casaco, o lenço no cabelo, próximo do que a obra representa. O tipo de roupa, né? Essa aqui é a moça com livro. Aqui a estudante também fez, bem aproximada. As minhas alunas do curso de Pedagogia fizeram esse trabalho. Elas adoraram, fizeram representação de escultura, de pintura. Então, um trabalho muito legal. Então, estudante, essas são as nossas referências. Dá uma olhada nas referências, né, dos livros que utilizamos aí para produzir as aulas. Espero que vocês tenham gostado dessas aulas e tenham curiosidade de pesquisar mais sobre esses elementos da arte visual, das artes cênicas, né, e ter aí seu conhecimento ampliado sobre esses temas. Você veja que só um instantinho que a gente parou aqui para conversar já... Naquela última obra de arte, ali na performance, né, nós já discutimos um monte de coisas. A arte está ligada a muitas coisas da nossa vida. Então, vale a pena a gente
refletir mais, ler mais, estudar mais um pouquinho, que a gente vai descobrir coisas que a gente nem imaginava. Muitas coisas novas e interessantes. É, verdade. Então, obrigado pela atenção, até a próxima aula. Tchau.